começar a gravar, depois eu posso estar vendo. Vamos ver se tem mais alguém para entrar. Pessoal, então a gente tem alguns conceitos, então, na área de automação, né? Está no primeiro capítulo lá da nossa apostila. Então, assim, além de estar o conteúdo lá, eu peguei alguns conteúdos, tem alguns vídeos também na área de automação, para a gente entender como é que é esse processo aí, tá? Aí eu vou falando aqui, qualquer dúvida, né, quiser fazer alguma pergunta, quiser interagir aí, é só abrir o microfone e falar, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre sistemas de produção, né? Aí fala que as tecnologias de automação e controle, ela é utilizada para conduzir o processo produtivo, a posição no sistema de produção, né? A gente vai ver no próximo slide aqui. Então, fala o seguinte, né? Que a partir da questão da automação, igual, não sei se eu comentei com vocês, que o PLC ele foi, né, desenvolvido em 68 para a GM, para General Motors, e assim, com essa tecnologia aí, a questão da automação, a questão da produção, ela teve uma alavancada muito alta, né? Porque você está conseguindo produzir em massa, fazer uma produção muito maior, tá? Então, esse sistema da produção aí, ó, ele vem o seguinte. Então, aqui, ó, eu tenho aqui no nível de gerência, né? E aqui no nível de fábrica. Então, aqui no nível da gerência é o sistema de apoio à produção. No nível de fábrica, eu tenho o sistema de produção, as tecnologias de automação e controle, a tecnologia de manuseio de materiais. Então, assim, nem toda a parte dentro da indústria, né, é só da parte de automação, tem a parte manual também, tá? Isso tudo está ingressado nos processos de produção e operação de montagem. E o que interliga o nível de gerência com o nível de fábrica, né, na produção, lá nas instalações, é o sistema de controle da qualidade. Não adianta, né, eu aumentar minha produção, fazer o uso da tecnologia bem avançada, produzir bastante, né, para diminuir o valor, né, o custo-benefício do que está sendo produzido, se eu não tiver qualidade naquilo que eu estou produzindo, tá certo? Então, entre o nível de gerência e o nível de fábrica, eu tenho, né, no esquema aqui, a questão do sistema do controle da qualidade aí, tá? A definição, então. A automação é a utilização de qualquer dispositivo mecânico ou eletroeletrônico para controlar máquinas e o processo. Então, pessoal, essa questão da automação aí, né, no caso que eu falei com vocês hoje, né, o que é utilizado dentro da indústria é o PLC, né, que é o controlador lógico programável. Né? Então, assim, você tem um controlador que vai fazer o processo, né, ele vai estar entre o processo, né, e a pessoa que está fazendo a programação ali, né, desse processo todo da produção. Então, e esse dispositivo, né, ele vai englobar as duas coisas, ele vai englobar a mecânica, né, e o eletroeletrônico. Então, a gente vai ver mais à frente que essa questão quando eu faço automação, é uma junção de quatro, né, de quatro esferas. Eu até chego no finalzinho da aula passada, vou mostrar para vocês, a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, tá? Aí fala que uma definição mais abrangente, né, a automação ela é definida como integração de conhecimentos, substituindo a observação, os esforços e as decisões humanas por dispositivo mecânico, elétrico e eletrônico, e softwares concebidos por meio de especificações funcionais e tecnológicas com uso de metodologia. Então, pessoal, a automação ela vai substituir, né? Então, lá na produção, antes de ter essa questão da automação, a pessoa tinha que estar lá vendo a peça, vendo o produto sendo manufaturado e tinha que estar observando o tempo todo, né? Se alguma coisa estava saindo errado, se estava sendo feita a produção, se estava certo ou não. Então, a questão da automação é para isso, né? Ela vai substituir, né, o esforço, né, humano também.
e as decisões, que depois que você faz uma programação e põe para rodar, o que você fez na sua programação, né, a máquina vai fazer. É claro que, né, de vez em quando vai ocorrer algum erro, algum dano, né, nos equipamentos da automação aí. Mas ele é feito para isso, né? Então, assim, a definição mais abrangente é falar aqui que vai substituir a observação, os esforços e as decisões humanas, né? E você vai utilizar dispositivo mecânico, elétrico e eletrônico, né? E o software para isso também. Então, quando você vai fazer a sua automação, você tem que conhecer todo o processo, ver como é que ele vai funcionar e fazer o uso, né, desses dispositivos. Ah, o dispositivo mecânico, eu tenho que desenvolver uma esteira rolante, né? Aí eu tenho que colocar sensores para contar quantas peças estão passando. Eu tenho que colocar um sensor também para saber se o produto está sendo produzido, se não tem algo que está interferindo nessa produção, né? E para fazer essa programação, eu tenho que usar softwares, né, específico para cada metodologia que está sendo utilizada, tá? Então, automação é a integração de 4 grandes áreas, né? Então, tem aqui a computação, a mecânica, eletrônica e o sistema de controle. A gente pode desenhar o conceito de automação, né, conforme esse desenho abaixo aqui, ó. Então, o que é automação? A integração dessas 4 áreas, né? Então, eu preciso da mecânica, que é a parte da estrutura. Então, igual eu falei com vocês, vai desenvolver a questão da automação dentro de uma linha de produção, eu tenho que colocar as máquinas, né? Eu tenho que fazer a linha de produção, eu tenho que fazer a esteira, né? Uma esteira rolante onde vai ser concebida essa produção. Eu preciso da computação, né? Porque eu faço a minha programação usando o computador, né? Eu preciso de ter um computador para estar desenvolvendo o software para jogar dentro de onde? Do meu sistema de controle, tá? E esse sistema de controle é o PLC, né? É o que vai estar controlando todo o meu processo. E a parte da eletrônica, né, do eletroeletrônico aqui, é que eu preciso, né, de ter o desenvolvimento, por exemplo, da eletricidade, da eletrônica. Então, no caso dos sensores, né, o sensor vai detectar os produtos que estão, né, sendo processados ali, estão sendo passados na linha esteira, na linha de produção, e vai estar desenvolvendo um sinal, tá? Então, a junção dessas 4 grandes áreas né, que é basicamente a minha automação, tá? A parte da mecânica, ela se refere à parte física do sistema. A eletrônica aplica-se a funções de processamento de sinais e controle analógico. Então, por exemplo, eu preciso eu estou fazendo um processo, né, numa indústria de alimentos, onde, né, corre um risco de cair algum produto metálico dentro desse alimento, né? Então, eu coloco algum sensor, um sensor indutivo, e esse sensor indutivo, ele detecta qualquer matéria metálica, tá? Então, eu coloco lá, está passando um produto. Se tiver alguma partícula metálica dentro desse produto, esse sensor ele vai acionar. Só que esse sensor, né, ele é ligado. Eu preciso de energia, de elétrica, e através da eletrônica, ele vai converter esse sinal de corrente ou de tensão num sinal digital. Para isso, eu preciso de um transdutor, né, de corrente ou um transdutor de tensão, né? Porque o computador, o PLC, ele não entende, né? Se eu chegar com um sinal de corrente lá de 4 a 20 mA ou um sinal de tensão de 0 a 10 volts, o computador não vai entender que sinal que é esse, né? Só que antes desse sinal chegar até o meu PLC, ele é convertido eletronicamente, né, para um sinal digital, tá? A computação vai digitar a modelagem, a análise e simulação, além de ser responsável pela execução dos algoritmos de controle. Então, eu preciso, né, da parte do computador aqui, ó, onde vai ser feito todo o nosso programa, né? Então, a linguagem de programação, né, para fazer uma análise, fazer uma simulação,
e executar o meu programa, né, executar o algoritmo, é feito pela parte computacional, tá? E o sistema de controle impõe o comportamento desejado do sistema. Então, na questão aqui do PLC, que é o sistema de controle, depois que eu faço... Samuel! Oi? Samuel! Júlia! Vocês estão fazendo bagunça? Achei que era eu. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Então, aqui, ó, o meu PLC, né, depois que eu faço a minha programação, eu tenho um cabo de comunicação que ele vai conectar com esse PLC. Depois que eu faço essa programação, esse PLC é colocado dentro de um quadro, né, junto com o quadro elétrico, onde está todo o meu sistema elétrico que está responsável por ter o funcionamento, tanto da máquina quanto das entradas, né, que são os meus sensores. Ele vai estar atuando em cima do que está sendo dito nessa programação que eu faço, nesse algoritmo, tá? Então, essas 4 grandes áreas aqui, ó, né, computação, sistema de controle eletrônica e mecânica, né, cada uma está sendo explicada, né, do jeito que eu falei com vocês aí, que vai dar que vai fazer parte, né, desse grande está sendo desenvolvido aí, né, através da automação. Pessoal, de vez em quando eu vou sair aqui, que tá um barulhinho aqui, que tá chegando gente lá, eu vou ter que admitir o pessoal, tá? Tá, é porque não tá compartilhando tela não, tá? Ah, não tava, não? Tava não. Esse tempo todo que eu tô falando, não tava compartilhando, Não, não? porque quando você saiu para mutar, a pessoa que tava falando aqui parou de compartilhar. Ah, então beleza, deixa eu voltar aqui, então. Então, vocês viram até... essa tela vocês viram, né? Vemos. Tava na próxima. Ah, não, então beleza, então. Então, pessoal, o que eu falei com vocês aí, alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, né? Tá claro aí o que eu tô falando com vocês? Talvez pode ser uma coisa muito nova para vocês aí, que vocês não chegaram a ver ainda. Talvez o pessoal da mecânica, quem está na indústria lá mesmo, no chão de fábrica lá, talvez já tenha visto, tenha algum conhecimento, né? Quer fazer alguma pergunta, como é que funciona? Ou tá tranquilo aí? Então, vamos lá. Então, existe uma diferença entre automação e automatização, tá? Então, fala aqui o seguinte, ó, existe uma grande confusão quando se trata de diferenciar a automação da automatização. Apesar de conceitos distintos, o primeiro se iniciou no segundo. Então, a minha automação, ela veio da questão da automatização. Então, esse tema automatização é o sinônimo de mecanização. Então, por exemplo, uma máquina está fazendo um processo lá de fabricação. Essa máquina, ela é automática, né? E ela trabalha lá às cegas, né? O que você pediu para essa máquina fazer, ela está fazendo, né? Então, por exemplo, você tem lá todo mundo conhece CNC? Alguém já ouviu falar, ou conhece? Tem alguém da mecânica que já trabalhou? Eu conheço. Deixa eu só ver quem que é. Henrique. O Henrique, você trabalha na área de mecânica? Você é da mecânica, não é? Eu trabalho com mecânica, mas não com CNC. Ah, tá. Você não trabalha com CNC, não. Você já chegou a fazer curso no Senai, na área de mecânica? Não, né? Não, no Senai não. Ah, tá. Mas como é que o CNC ele trabalha? Você faz uma programação, né? Isso, por exemplo, você quer o CNC como se fosse o torno, né? Só que automatizado. Não é isso? Então, lá, quando você tem um torno e vai pegar uma peça, eu vou pegar um tarugo, que chama tarugo, né? Vou pegar um tarugo, que é um pedaço de metal, geralmente um aço, e vou estar torneando esse tarugo, né? Para desenvolver uma peça, por exemplo, uma engrenagem de um motor, por exemplo, né? Uma engrenagem qualquer. No torno, eu faço isso na mão, né? Eu vou lá torneando, né?
Já o CNC, o que eu faço antes? Eu coloco a peça lá no local próprio de estar fazendo essa, né, de estar desenvolvendo essa peça e faço uma programação. E essa programação, pessoal, ela trabalha no plano, né? Então, eu tenho que saber onde ela vai devastar esse pedaço de metal, tanto no X e no Y, né? No X e no Y no Z. Então, eu tenho um plano ali, eu desenvolvo totalmente eu faço o programa antes. Pessoal, desculpa aí. Eu faço esse programa antes e depois eu vou jogo no CNC e automaticamente esse CNC vai fazer, né, a peça que eu estaria desenvolvendo aí, tá certo? Então, no caso do CNC, que é uma máquina, né, que ele vai estar fazendo aquela peça, né, desenvolvendo em cima do que eu pedi para ele fazer, esse é um processo de automatização. Então, voltando de novo aqui, ó, automatização é um sistema de mecanização. A realização de movimentos automáticos, o que implica um mecanismo que funciona às cegas, né? O que você pediu para fazer, a máquina vai fazer, né? O que foi mandado ela fazer através de uma programação, tá? Já o conceito de automação remete a algo bem mais complexo, pois aplica conjuntos de técnicas e informações pelos quais se constroem sistemas ativos ou dinâmicos capazes de atuar com eficiência ótima. Por ser dinâmico, tem a capacidade de se auto-adaptar em diferentes condições, por meio dos sinais que recebe do meio em que atua, calcula correções e executa ações que são apropriadas ao longo do processo. Então, a automação, né, ela vai englobar tudo. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um tanque onde eu tenho um produto ali dentro, né, eu tenho um fluido ali dentro desse tanque, e esse fluido ele tem que dar banho em peças, né? Então, assim, geralmente essas peças de motores, peças na área de mecânica, elas têm que ser submetidas a algum banho, né, de algum produto químico aí, né, para garantir a otimização dessa peça aí. Então, e cada produto, por exemplo, tem que trabalhar a 50 graus, né? Então, eu tenho um tanque, dentro desse tanque, eu tenho algum elemento ali que vai estar aquecendo esse fluido, né? No caso, por exemplo, eu posso usar um banco de resistores. Eu uso esse banco de resistores para estar aquecendo esse fluido a 50 graus, então eu tenho uma temperatura, por exemplo, né, uma margem de 50 a 55 graus. Eu faço essa programação toda antes, né? E esse fluido vai estar dentro dessa temperatura, tá? Se, né, eu tenho essa temperatura, ele vai dar condição que essas peças, né, chegam, né, sejam colocadas dentro desse fluido para tomar esse banho, né, para que a peça esteja dentro da conformidade. Então, me fala a questão seguinte, ó, por esse processo de automação de ser dinâmico, eu consigo adaptar a diferentes condições. Então, por exemplo, esse banco de resistores, ele começou a aquecer bastante. Então, a temperatura passou dos 55 graus. Compromete, né, a matéria, né, compromete essa peça aí. Porque se a temperatura estiver muito alta ou estiver muito baixa, vai comprometer a matéria, né, a questão mecânica dessa peça aí. Então, o tempo todo, eu vou ter ali dentro sensores de temperatura que vai mandar um sinal para o meu controlador. Então, se a temperatura está acima de 55 graus, o que ele vai mandar fazer? Ele vai mandar desligar esse banco de resistores para a temperatura abaixar. Aí a temperatura baixou de 50 graus, também vai comprometer, né, a funcionalidade dessa peça minha, né? Então, o que ele vai fazer? Chegou um sinal que está abaixo de 50 graus, que é mandado, né? Eu falei com vocês, esse sinal é eletrônico e vai ser convertido num sinal digital ou analógico, mandar para o meu PLC, né? E o PLC vai fazer o quê? Ah, não, agora manda ligar esse banco de resistores aí, tá? Então, eu consigo fazer isso tudo, né? Por ele, né? Pela essa questão desse processo da automação ser dinâmico, eu tenho essa condição de calcular correções e executar as ações que são apropriadas ao longo do meu processo.
Então, na hora que você faz essa programação, né, isso tudo lá no software, você coloca lá, você tem como fazer esse controle, né, você vai recebendo um sinal da sua saída e vai fazendo uma correção, né, para não deixar que essa temperatura atrapalhe o funcionamento dessas peças aí. Tranquilo, pessoal? Querem perguntar nada, não? Está conseguindo acompanhar? Estão me escutando, né? Tá de boa. Então, sim. Não, tranquilo. Tá tranquilo. Então, tá. Aí está perguntando o que é um sistema, né? Então, quando você faz um sistema de produção, né, o que acontece? A minha matéria-prima, né, o que eu quero é o seguinte, igual eu falei com vocês, lá no CNC, eu pego lá um tarugo, um pedaço de metal, e depois dessa operação que é feita pelo CNC, essa matéria-prima, ela vai sair com o quê? Com valor agregado. Então, no sistema de automação, tudo é isso, né? Eu tenho a minha matéria-prima, ela passa pelo processo de operação aqui, né, no processo industrial. Nesse processo industrial, essa matéria-prima, né, essa matéria-prima, ela vai sair com um valor agregado. E como é que é feito isso? O que vai estar nessa questão dessa operação aqui, ó, nesse meu processo, né? Eu tenho as minhas informações de saída e as informações de entrada, né? E através do meu comando, né, eu tenho, e esse comando, ele recebe sinais e manda informações de saída através de ordens. Então, a questão do meu controlador, ela está aqui, ó, no meu comando, tá certo? Então, imagina o seguinte, o exemplo que eu dei para vocês aí, né? Eu tenho um tanque onde eu tenho que controlar minha temperatura entre 50 e 55 graus daquele fluido ali que vai dar banho nas peças. Esse sensor de temperatura que eu falei com vocês, né, que ele vai estar informando o valor da temperatura a todo instante, é um sinal de entrada, né? E vai pegar o sinal, né, o valor da temperatura e mandar para o meu comando. Através do meu programa que eu fiz, da minha programação, né? O que ele vai fazer? Ele vai mandar uma ordem de saída. Para onde? No caso aqui, ó, o banco de resistores é as minhas informações de saída, né? Então, a temperatura está acima de 55, né? Mandou um sinal aqui para o meu controlador. O que ele vai fazer? Ele vai mandar desligar, ele vai mandar uma informação de saída para o meu banco de resistores, mandando desligar para a temperatura baixar. A temperatura baixou, está menor que 50 graus. De novo, né? O tempo todo, pessoal, né? O PLC, ele trabalha com, a gente fala ciclo de scan. O tempo todo, ele está recebendo, né, as informações dos meus sinais, a informação de entrada, vê nesse sinal de entrada o que foi mandado fazer através da minha programação e atualizando a minha saída, né? Então, se naquele momento ali, né, isso aí é quase que instantâneo, né? Quanto maior o PLC, quanto maior a memória do meu PLC, mais rápido vai ser esse ciclo de scan. Então, pode chegar a nanosegundos, microsegundos, essa atualização pelo esse ciclo de scan, depois a gente vai ver quando for falar do PLC aí. Então, o tempo todo, né, ele vai estar mandando informações para a saída, ou mandando ligar ou mandando desligar, tá? Eu dei um exemplo aqui na questão de controle de temperatura, né? Mas eu posso ter o controle de velocidade, eu posso ter um controle de vazão, eu posso ter um controle de pressão, eu posso ter um controle de nível, tá? Então, todo o meu processo industrial eu consigo controlar através desses, né, controladores aí. Chegou mais gente ali, só um minutinho. Pessoal, continua compartilhado aí? Continua, né? Sim. Tá. Continua. Chegou mais gente lá. De novo.
O que é um sistema, então? Né? Então, a figura demonstra o conceito de um sistema automatizado, no qual o produto é a matéria-prima com valor agregado, a operação denota a parte física do meu sistema, ao passo que o comando é a parte de software. Percebe que existe um fluxo de informações entre essas duas últimas partes, né? Esse fluxo de informação é a integração que caracteriza o sistema. E com base nessas informações, os elementos de conversão e controle se tornam possíveis. Então, é isso que ele falou, né? Então, lá no meu processo, onde está a parte física, né, eu tenho o tempo todo mandando informação para o meu comando, né, para o meu controlador, e o tempo todo ele está mandando informações de saída. Então, ele recebe as informações lá dos sensores, né, realiza aqui a minha programação e manda as informações de saída, por exemplo, lá para o tanque, né, para o banco de resistores que estão aquecendo aquele fluido, tá certo? Um outro tipo aqui também que pode acontecer, eu quero controlar um nível, né, um nível de um tanque, tá? Então, se o nível estiver abaixo, ele está mandando um sinal aqui para mim, né, e ele manda um comando para uma válvula mandando abrir, né, uma válvula mandando abrir essa válvula para mandar encher esse tanque, né, para chegar até no nível desejado que eu estou querendo, tá? Então, a questão do meu controlador, eu posso controlar várias variáveis aí dentro do meu processo, tá? O intuito disso, então, né, dentro do meu sistema, é pegar a matéria-prima e colocar valor agregado a ela. Tá? Dari, Oi? deixa eu te perguntar, depois você conseguia mandar esse material para nós lá no grupo? Eu Mano, gosto de imprimir fazendo as anotações pertinho dos slides. Tá. Faz falta. Tá, eu vou ver se eu vou mandar para vocês essa semana e já mando o outro que eu vou usar na próxima aula. Se vocês quiserem estar utilizando ele. Ah, não, perfeito. Tá? Porque eu falei que eu peguei uma parte lá da apostila e peguei também uma parte fora também. Tem alguns vídeos bacanas aqui também. Esse de hoje, na hora que acabar a aula hoje, eu mando no grupo nosso, né? Que vocês fizeram no WhatsApp. E para a próxima aula, eu vou ver que eu mando ele antes, né? Se vocês quiserem estar imprimindo. Tá certo? Obrigado, viu? Nada. Pessoal, estou falando aqui, minha garganta tá arranhando. Só eu pegar um pouquinho de água, aqui, um minutinho só, tá? Então, qual que é a função da automação, né? Então, assim, dentro da automação, primeira coisa, remover o homem do processo com o objetivo de melhorar a sua segurança, né? Então, nessa questão aqui, pessoal, a gente fala assim, né, igual a gente comentou na última aula aí, a automação ela veio para tomar o lugar do homem, né, no meu processo, né? E não é isso, tá? Então, a questão da automação, ela fala aqui, ó, remover o homem do processo com o objetivo de melhorar a sua segurança. Então, imagina um processo onde eu tenho, por exemplo, corte de chapas ou onde faz dobras em chapa, né? Então, assim, a pessoa ficava exposta ali no processo, né? Então, ele colocava ali a chapa para ser cortada, né, através de uma guilhotina e não tinha nenhuma proteção para isso. Hoje não, hoje a gente sabe sim. Ele colocou a máquina ali para fazer o corte dessa chapa. Na hora que ele insere essa chapa ali, né, a máquina só vai ter condição de estar fazendo o corte, né, se ele tiver fechado aquela parte ali, para a mão dele não estar em contato com aquela lâmina ali para ser cortada, tá certo? Então, muitas vezes, né, a questão da automação, ela ajuda bastante. Eu não sei se vocês têm conhecimento da NR12, alguém já sabe o que é a NR12, já viu falar sobre ela? Sim ou não? Ou talvez... Eu sei que é sobre
Eu já. Bom, primeiro, Acho que é sobre o quê? sobre eletricidade. Não, É sobre segurança do trabalho. Segurança do Trabalho em Sem máquinas e equipamento. Alguém já participou de algum equipamentos. processo? Oi? Pode falar. Deixa eu ver aqui. Ô, Larissa, você que estava falando? Não mas eu falei que é sobre máquinas e equipamentos. Isso, é segurança e mais equipamentos. Alguém já participou de algum processo de adequação da NR12? Não. Dentro da indústria aí? Não. Eu já. Por causa de auditorias. Ah, tá. Você é da área de produção ou de mecânica, Larissa? Eu sou da produção. Produção, né? Então, assim, mas você chegou a participar mesmo, assim, do processo, como foi feito lá da NR12, não, né? Acompanhar? Não. Não. A NR12, pessoal, alguém falou aí que é eletricidade, né? Específico da eletricidade é a NR10, que só fala só sobre eletricidade. A NR12, todas as NRs, norma regulamentadora, é a questão da segurança no trabalho, né? São as normas que dão segurança para o trabalhador. E a NR12, ela é específica, né, igual a Larissa falou, é segurança em máquinas e equipamentos. Essa NR, ela está desde 78, mas foi a partir de 2010, né, que ela teve uma nova releitura dela aí, e a partir de 2010, toda máquina que é fabricada, ela tem que ser adequada à NR12. Então, para você ter uma ideia, se a pessoa quiser se machucar na máquina, né, ele não consegue, tá certo? Então, por exemplo, ele quer sabotar uma máquina, né, ele quer chegar e cortar um dedo na máquina para levar a empresa na justiça, né, que a gente sabe, né, pode acontecer uma questão dessa. Então, se a pessoa quiser ter algum acidente com qualquer tipo de máquina, ele não consegue, porque a máquina tem dispositivos de automação que vão parar na hora, tá? Então, as máquinas hoje, elas têm que ser hoje, assim, a partir de 2010, tem que ser toda fabricada, né, dando total segurança para o trabalhador, tá? Então, através dessa questão de automação, ou coloca cortina de luz, ou coloca chave fim de curso, né, colocando também scanner na máquina. Se a pessoa pisou ali, né, você tem um scanner ali que está com sensores óticos, né, que vão ver que a pessoa está naquela área de risco da máquina, na mesma hora a máquina para de funcionar. Então, essa questão toda de segurança, né, é toda feita através da automação. Então, eu falei, né, as máquinas que foram produzidas a partir de 2010, ela tem que ser adequada à NR12. E as máquinas antigas, as empresas têm que pegar essas máquinas e jogar fora? Não, né? Então, essas máquinas que foram produzidas antes de 2010, elas têm que ser adequadas à NR12. Aí entra, né, um engenheiro de segurança do trabalho, um engenheiro mecânico, né, e um engenheiro eletricista, ou um engenheiro de automação. Para quê? Eles vão pegar essa máquina, analisar qual que é o grau de risco que essa máquina tem e vão propor, né, medidas, né, de segurança para o trabalhador, através de proteções fixas ou proteções móveis, tá? Então, a pessoa, o engenheiro de segurança vai chegar lá e falar, não, eu tenho risco de corte, de cisalhamento nessa parte da máquina aqui. Aí vai falar assim, ó, tem que colocar uma proteção fixa ou uma proteção móvel aqui. Aí vai conversar com o engenheiro mecânico vai desenvolver essa proteção para a máquina, né? E o engenheiro de automação vai ver como é que vai ser feito essa questão da segurança aí. Geralmente, pessoal, né, com uma proteção móvel, é colocado sensores magnéticos, né? Então, por exemplo, dentro de um CNC, por exemplo, onde está sendo manufaturada a minha peça, né, tem que ficar fechado, né? Então, só vai dar condição
do motor está girando ali para fazer a manufatura dessa peça, se essa tampa, né, essa proteção móvel, ela estiver fechada, né? E através de quê? De sensores magnéticos. Eu coloco sensores magnéticos onde, quando eu fecho a tampa, um sensor entra em contato com o outro, dando condição que essa máquina vai ser ligada, tá certo? Se a pessoa, a qualquer momento, chegar lá e abrir aquela tampa ali, aquela proteção móvel, automaticamente, no mesmo instante, a máquina para de funcionar, tá? Então, essa é a questão da automação, né? Na substituição, na questão do humano, né? Nessa questão de segurança do trabalho aí, tá? A questão de reduzir custos de produção. Então, a gente sabe que na questão da tecnologia hoje, você tendo a produção, né, você consegue reduzir os custos, né, através da automação. Outra vantagem, né, aumentar a produtividade. Né? Se eu tenho uma máquina lá que está produzindo, né, então, por exemplo, se não trabalhando com acima da capacidade dessa máquina, né, ela vai produzir ali 24 horas por dia, né? Desde que você tenha um sistema lá de manutenção, né, não deixando essa máquina entrar em fadiga, né, fazendo todo o processo de manutenção, lubrificação, né, fazer todo o processo, né, de manutenção ao longo da vida útil dessa máquina aí, tá? Proporcionar maior conforto aos usuários, né? Tem a questão também da automação residencial, né? É um conforto, né? Então, por exemplo, você chega em casa, talvez você não precisa nem chegar e não ligar a lâmpada, né? Ou através de algum dispositivo, você consegue acionar algum dispositivo elétrico na sua casa, algum dispositivo eletrônico através, né, do seu celular, né? Você pode ligar, desligar uma lâmpada, né? A questão da domótica, que é a automação residencial. Eu dei até o exemplo a vocês de a pessoa ter um sistema de segurança em casa, né? Você não pode, né, a casa pode estar ninguém. Na hora que a pessoa chegou lá fora, apertou o interfone e toca no seu celular, você atende, né? Talvez é uma pessoa vendendo alguma coisa, a pessoa, né, só perguntando, você responde como se estivesse na sua casa, né? Uma questão de segurança também, tá? Aumentar a agilidade de comunicação entre os diversos setores e níveis da produção, né? Então, com a questão também da automação, você consegue fazer ter essa agilidade, né? Essa automação hoje, pessoal, né, você tem ali alguns sistemas, a gente fala de um sistemas de supervisório, né, que você consegue controlar também toda a sua indústria, todo o seu processo de automação à distância, né, através de alguns sistemas, né, muito utilizado escada, o elipse, né, que você tem todo o seu processo na tela de computador ou na tela do seu celular. Então, você pode estar viajando para outro país, né, através da internet, você chega lá, conecta no seu sistema, da sua indústria lá, e faz, né, você pode ligar uma máquina, talvez uma máquina lá está dando problema, ele manda sinais de alarme, né, dando condição que a máquina está trabalhando sobrecarregada, né, uma máquina parou de funcionar, então ele manda alarmes para você também, e você também consegue controlar todo esse processo remotamente, tá? Melhorar o controle e supervisão dos processos industriais, né? Como eu falei, né, você tem todo o seu processo, toda a sua linha industrial na tela do seu computador, tá? Remover completamente o contato humano com a produção de objetos estéreis, né, como alimentos e equipamento médico. Então, na produção de alimentos, né, você não tem um contato humano, igual eu falei com vocês, que muitas vezes o profissional tá ali né, que está ali na produção, o operador, né, se o cara está mal satisfeito com a empresa, ele leva algum produto, né, no bolso ou escondido, chega lá e joga dentro daquele processo, né, para sabotar o dono da empresa, tá? E a questão também de contaminação, né? Você está fazendo produzindo ali, se você tem pessoas ali, talvez a pessoa está com algum problema, está gripada, tem algum, né?
ou até mesmo, né, se a pessoa não tem a higiene mesmo de lavar a mão e estiver manuseando algum produto, esse produto pode sair contaminado. E a questão das máquinas ali, né, você já faz o processo todo de esterilização dessa máquina e a produção, né, não fica comprometida com contaminação, tá? E melhorar a segurança dos processos de fabricação, né? Então, em cima do que eu falei com vocês. Então, todo o seu processo também, você melhora, né, a condição, né, de segurança desse processo aí. Pessoal, na questão da automação, existem 3 tipos de automação, né? A primeira que a gente vai falar é a automação rígida. A automação rígida ou fixa é utilizada quando a produção é intensa. Então, por exemplo, se eu tenho uma produção muito grande, né, em larga escala, eu uso essa automação rígida. É bom? É, mas ela tem algumas, né, desvantagens também. Então, por exemplo, ela só é válida quando a produção é muito grande, né? E fala, uma produção intensa, né, de grande escala. Então, fala o seguinte, ó, neste molde, a linha de produção é composta por máquinas denominadas de estações de trabalho. Essas estações é realizado um conjunto de operações e quando essas são finalizadas, as peças passam para a próxima estação até que o produto esteja pronto. Desse modo, a produção possui uma linha fixa voltada para a concepção de apenas um tipo de produto. Então, por exemplo, você tem lá, né, uma linha de produção, igual eu falei com vocês, lá numa indústria automobilística, né? Então, passou no processo, vai o chassi do carro. Passa mais um pouco, vem a parte do teto. Depois, mais um pouco, põe as portas. Depois, põe os vidros. Depois, põe o motor. Em cada estação de trabalho, né, é feita uma operação, tá? E no final, né, eu tenho apenas um tipo de produto, porque nessa linha de produção aí, eu não consigo alterar e fazer 2 produtos diferentes. Você tem uma linha lá que produz, por exemplo, o Siena, né? E não vai produzir palha, vai produzir só o Siena, né? Isso mesmo acontece em produtos menores também. Então, a vantagem da automação rígida, eu consigo produzir em larga escala, né? Mas com apenas um tipo de produto, tá? Então, eu não consigo fazer operações no meio do processo lá, eu não quero mais fazer garrafinha de meio litro, agora eu quero fazer garrafinha de 250 ml. Eu não consigo, né? Então, para isso, existem outros tipos de automação, tá? Esse barulhinho chegou mais gente ali, só um minuto. O outro tipo de automação, pessoal, é o flexível, né? Aí fala o seguinte, ó, automação flexível é utilizada para volumes de produção moderadas, né? Então, não é em larga escala, né? Não é produção intensa. Ela é proveniente da interação otimizada da área de engenharia mecânica com tecnologias de eletrônica embarcada e sistemas de informação. Nesta, a automação aliada à flexibilidade possibilita que se fabriquem diversos produtos ao mesmo tempo com utilização do mesmo sistema. Então, o que acontece? Dentro do sistema de automação flexível, né, eu consigo fazer produções de alguns produtos diferentes, né, que não comprometem de eu chegar e desfazer da minha parte mecânica, né? Então, por exemplo, lá quando eu tinha que produzir um tipo de produto, se eu quisesse produzir um outro tipo, eu teria que fazer o quê? Eu teria que reestruturar toda a minha parte mecânica do meu processo, né? Toda a parte mecânica, toda a parte também das informações dos sensores, dos atuadores, eu teria que fazer uma modificação na minha linha de produção. Já nesse processo flexível, né, eu não preciso mexer, mas ele consegue produzir vários produtos, né, sem que eu chegue e faça alteração da estrutura, né, da estrutura mecânica, da estrutura física do meu processo de automação, tá?
Outro tipo aqui, ó, automação programável, né? Ela é parecida com a flexível, né? Porque eu consigo fazer vários tipos de produto, né? Porém, ela é aplicada por um volume de produção baixo e diversificado. A produção é realizada em pequenos lotes. Nessa forma de automação, os equipamentos devem ser reprogramados a cada novo lote. Então, nessa questão da automação programável, é quando eu tenho apenas poucos lotes, né? Para estar desenvolvendo alguns tipos de processo. Aqui ele colocou um exemplo aqui, ó, de uma máquina que está bordando, tá vendo? Então, então imagina uma fábrica que faz uniformes, que ela tem que fazer o uniforme e colocar a logomarca da empresa, né? Então, vai uma empresa lá e pede, eu quero 10 camisas, né? Aí vai uma outra empresa e pede mais 10 camisas. Então, assim, são pequenas, a produção é pequena, né? E para cada lote ali, né? Ele vai fazer uma logo de uma empresa, né, diferente da outra, tá certo? Então, a diferença aí das automações, a fixa, né, ou a rígida, a produção é em grande escala, né, uma produção intensa, e apenas um produto. A automação flexível, né, vai ser em média escala, tá? Eu consigo produzir alguns tipos de produto, mas sem mudar a alteração e sem mudar na programação. E a automação programável são para pequenos lotes, tá? E os equipamentos devem ser reprogramados a cada novo lote. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Beleza. Então, quais são os elementos básicos de um sistema automatizado? Tá? Então, ele é composto de 3 elementos. Então, primeiro aqui, ó, né, eu preciso de energia, né? Então, no caso, os tipos de energia para automação. Eu tenho energia elétrica, eu tenho energia pneumática, eu tenho energia hidráulica, tá? Eu tenho energia térmica. Então, eu preciso dos tipos, né? Eu preciso de algum tipo de energia para que seja para automatizar o meu sistema, tá? Depois, eu preciso de um programa de instruções que vai definir meus processos, né? Então, eu preciso de ter lá, né, fazer o uso da computação para programar, né, as instruções que eu quero que as máquinas desenvolvam, tá certo? E, por último, eu preciso do meu sistema de controle. Eu preciso do controlador, né? Esse controlador, ele tem que ter as informações do meu programa de instruções, né? E o sistema de controle, que vai estar executando essas instruções através do programa de instruções aqui. Isso ligado a todo o meu processo, tá certo? Então, nota aqui, pessoal, que essa energia, né? Então, vamos imaginar na energia elétrica. Eu preciso de energia elétrica para estar energizando o meu computador, para estar energizando o meu controlador e energizando todo o meu processo, né? As máquinas, os sensores que estão lá no meu processo, tá? Então, a questão das setas aqui, né? O meu sistema de controle, ele só funciona, né, se eu tiver um programa de instruções. Eu não posso pegar um controlador, né, colocar um PLC lá no meu painel, né, mandando para dar instrução, para fazer um tipo de automação, se não for programado para isso. Se eu não fizer um programa e mandar esse programa para dentro do meu controlador, ele não vai estar atuando no meu processo, tá? Então, ele tem que seguir essas setas aqui, ó, né? Essa direção, tá certo? Então, eu preciso de energia no programa de instruções, nos sistemas de controle e no meu processo. No meu processo, né, para ele ter aquela matéria-prima com valor agregado, eu preciso de ter um controlador fazendo esse processo todo aí, tá? E esse controlador, ele só vai estar sendo atuado, né, desenvolvendo esse processo todo, se eu tiver um programa de instruções para ele. Escutando barulho aqui, vou ver se o pessoal chegando. Né? Chegou, saiu. Internet que caiu. A sua? É. Mas aí você voltou agora, então, né? Foi.
Ah, tá, porque alguém deve ter admitido você, então, porque deu barulhinho aqui, eu cheguei lá, você já tinha sido admitido. Problema não. Beleza. Então, a gente vai falar sobre a questão da energia aqui, né? Então, o primeiro elemento para um sistema automatizado, e vai da minha energia. Então, a energia para a realização do processo automatizado. O sistema automatizado, ele é utilizado para operar alguns processos, sendo necessária energia para conduzir esses processos e controles. E no sistema automatizado, a principal fonte de energia é a eletricidade, né? Então, alguns tipos comuns de energia. Energia elétrica, né? A energia luminosa e a energia térmica, a energia mecânica, né? A gente tem também a energia pneumática, a energia hidráulica. Então, assim, né, quem é da mecânica aí, tem muito lá, né? Vocês têm até uma disciplina, né? Eletrohidropneumática. Você tem motores que não são ligados à eletricidade, vocês têm motores que são movidos a questão de ar comprimido, né? Vocês têm motores movidos à hidráulica também, tá certo? Então, pessoal, aqui, ó, o primeiro, né? Energia para realização do processo automatizado. Alguns tipos de exemplos de fonte de energia. Esse primeiro aqui, ó, é um processo, é um corte, né? Que é um feixe de laser. Então, você consegue cortar algumas chapas, né? Usando feixe de laser. A forma de energia aqui é uma energia luminosa e térmica. Então, como é que é essa ação? Um feixe de luz altamente convergente é utilizado no corte de material através da vaporização e do derretimento, tá? Aí tem um videozinho aqui que vai mostrar esse processo. Olha você vê que interessante. Não consegui colocar ele aqui, né? Pessoal, conseguiu ver o vídeo aí? Viram, né? Consegui. Muito Sim. interessante, né? A questão do laser aí, né? Então, a fonte de energia aí, ela é luminosa e térmica, né? Você tem um feixe de laser aí que ele é convergente, né? A questão aqui, ó, na hora que você tem esse robô, né? Que ele vai sendo posicionado aqui, ó, né? Então, como é que você faz esse processo? Através, programação também, né? Então, na hora que ele está fazendo o processo, aqui, ó, ele vai num ponto, você vai dar coordenadas para esse braço robótico aí, né? Então, antes de você fazer, você vai parar esse braço aqui, ó, a ponta dele nesse ponto. Você vai ver quais são as coordenadas em x, y, z, as coordenadas dele tridimensional. Você vai chegar e posicionar a ponta nessa parte da peça aqui, ó. Aí vai fazer um círculo, né? Aí é como se fossem as coordenadas. Você tem, quem já fez CAD aí, você tem lá
uma instrução, né, de círculo, por exemplo. Você coloca lá quais são as dimensões desse círculo, né, qual que é o raio, qual que é o diâmetro desse círculo, e naquela posição ele vai fazer um círculo. E assim por diante. Então, cada posição que é feito, né? Isso também acontece, pessoal, com ponto de solda, né? Então, você quer fazer um ponto de solda numa peça, né? Para soldar algumas peças, né? Que fazem parte de um processo aí. Então, você chega lá onde vai ser feito esse processo, posiciona, né? A ponta ali da solda, onde vai ser feito o processo, e depois disso ele vai ser retilíneo, né? Ele vai soldando numa linha reta que vai parar no ponto tal. Aí você coloca lá, tipo assim, algumas instruções, dependendo do tipo do programa que você vai estar utilizando. Você colocou lá na coordenada x, y, z, x tanto, y tanto, z tanto, e depois você coloca lá uma instrução de uma linha, né? Que vai posicionar até no x igual a tanto, y tanto e z igual a tanto. Então, ele vai fazer uma linha de solda pelas coordenadas que você colocou. Então, a automação, né, era totalmente através de programas, né? Você tem que fazer algoritmos, né, de programação para estar desenvolvendo todo o seu processo aí, tá? Outro tipo aqui, ó, né, de fonte de energia, é a energia mecânica, aí o forjamento, né? Então, como é que essa ação é alcançada aqui? Através da temperatura, ele vai pegar esse metal aqui, ó, né, vai esquentar ele bastante. Então, fala, o metal é deformado por moldes opostos, dando forma ao produto. As peças costumam ser aquecidas antes da deformação, o que demanda energia térmica. É igual esse pessoal antigo, a gente vê muito em filme americano, né? Pessoal fabricando espada, né? Fabricando algum produto de metal, né? Através você esquenta, né? Ele vai esquentar bastante, né? E com ele vai dando o quê? Dando martelada até ele deformar, né? Isso a gente fala de forjamento. Tem outro vídeo também que mostra essa questão do forjamento. Open die forging is performed on ingot, billet, bar, or a preform, and is the deformation of a workpiece between flat or shaped dies without completely restricting metal flow. This deformation can result in lengthening of the workpiece while reducing its cross-section. Upsetting regions along Otário, eu não tô vendo os vídeos. sizes that Não tá, não? an adjacent region. Não sei se é somente eu, mas eu não tô... Agora eu consegui ter acesso. Ninguém viu, não? Mas eu tava vendo. Eu vi também. Ah, não, então é só ela que não estava vendo. Deixa eu voltar de novo, então. Agora tá, deu pra ver. Ah, então beleza. Open die forging is performed on ingot, billet, bar, or a preform, and is the deformation of a workpiece between flat or shaped dies without completely restricting metal flow. This deformation can result in lengthening of the workpiece while reducing its cross-section, upsetting regions along the length to greater sizes than adjacent regions, or bulging the workpiece's cross-section while reducing its length. Lengthening and upsetting are typically done using multiple impacts, as the workpiece is incrementally advanced lengthwise and rotated about its longitudinal axis. There is essentially no limit to the size of forgings that can be made using open die forging. They can range from a few centimeters to 30 meters in length, and weigh from a few to up to several 100,000 kilograms. Although fairly complex shapes can be made using open die forging, most are rather simple solids or hollows requiring considerable machining to achieve final shape. Pessoal, essa parte aí, né? Eu tenho que a questão da forma de energia mecânica, né?
você aquece esse material, né? E você vai colocando formas, né? Conforme você quer, através da força mecânica, né? Então, se na hora que ele está aquecido, né, você chegar e prensar esse material, você consegue chegar na forma que você deseja, tá? Então, esse é o tipo de forma de energia que a gente tem. A gente viu a luminosa térmica, a mecânica. Pessoal, deu agora o intervalo, aí na hora que a gente voltar, vocês querem fazer os 30 minutos, quer um pouco menos tempo, o que vocês acham? Por mim, podia ir direto depois. Todo mundo Podia concorda? ir direto, acaba. Então, alguém quer fazer intervalo ou quer ir direto? Por mim vai direto também. Então, bom, então. Pessoal, então vamos ver se a gente consegue chegar entrar na sala lá. Todo mundo tem um manual que faz, como é que faz para entrar na aula online? Eu não tô tendo acesso ao AVA ainda. Então, mas mesmo se não tiver o acesso, tem como eu mandar o link para vocês entrarem nele, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui o manual de vocês, a Dani deve ter mandado para vocês, ela pediu até para passar, não sei se vocês têm, todos vocês têm aí. Deixa eu só abrir ele aqui, compartilhar ele. Eu mandei lá no grupo também, qualquer coisa, se alguém quiser ver. O manual você colocou lá? Não, beleza. Coloquei. Deixa eu só abrir, e a gente fala com ele aberto, e vai explicando. Vou interagir também para me saber como é que funciona. É tudo novo para vocês e para a gente também. Então, vou olhar com vocês aqui, ó. Então, vocês vão entrar... quem tem um portal aí, né? Vai entrar lá onde vai estar, assim, calendário de aulas ao vivo. Oi? Ô, Dário, Alguém tá? não, é meus meninos aqui. Falou, Ali. Então, entra lá no calendário de aula ao vivo, né? Depois vai lá, tá, participar da aula. Então, fala aqui, ó, no canto direito superior, você encontrará o calendário de aula que está aqui, tá? Depois, após clicar em participar da aula, você será direcionado por Microsoft Teams. Na primeira vez que você for assistir suas aulas usando seu computador ou celular, você pode baixar o aplicativo do Teams ou assistir suas aulas pelo próprio navegador. Depois, pessoal, o que é importante aqui, fala o seguinte, ó, vocês vão utilizar, né, vocês vão entrar na plataforma usando o CPF de vocês, tá? @edumeio.com.br. E assim que vocês vão estar utilizando, é a mesma senha do portal do aluno, tá? Então, na hora que vocês entrarem aqui no Microsoft Teams, vocês vão entrar com CPF, @edumeio.com.br, e a senha é a mesma que vocês usam no portal, tá? Aí vocês vão estar dentro da plataforma, aí vocês vão estar fazendo a configuração aí, né? Ou se deixar a câmera e o microfone, e vão clicar em ingressar na reunião, tá? Depois mostra aí, ó, mostrar a conversa, interagir com o professor e colegas de sala. Você pode levantar a mão, isso aí não precisa não. Caso, se vocês quiserem, é só entrar na sala e perguntar, tá? Aí fala o seguinte, você sempre poderá acompanhar as aulas gravadas dos professores. Então, assim que eu conseguir entrar lá, eu já coloco a aula para gravar e automaticamente ela já fica lá no portal de vocês, né? Então, para isso, vocês vão ter que ir lá em equipes, que vai ficar do lado esquerdo, e depois postagens, né? Nas postagens vão estar as disciplinas que vocês vão estar cursando e vai estar as aulas gravadas lá, tá certo? Então, o nosso não é a interativa, né? Então, vocês têm aí a senha de vocês do portal,
Eu vou tentar entrar lá agora, pessoal, então, ok? Eu vou ver se eu consigo. Eu vou ter que sair aqui do portal, eu vou ter que sair dessa aula aqui e tentar entrar na outra, tá? Aí dá mais ou menos, eu coloco no grupo, se eu tiver conseguido entrar, só depois que eu entrar aí vocês entram também. Pode ser? Beleza. Pode Tá. ser. Então tá, eu vou sair da aula aqui agora, né? E vou entrar lá. Caso der certo, eu falo com você. Se não der, a gente volta para cá de novo, então. Eu continuo gravando. Tá certo? Então, falou. Até daqui a pouquinho, então. Então tá. Ok.
Ô, gente, alguém conseguiu entrar? Ou tá todo mundo aguardando ele falar alguma coisa? Porque eu não tenho o link. Se alguém tivesse para mandar lá no grupo. Ele não abriu ainda não. Ele ficou de mandar, caso dele. Tá demorando, né?